Duas dicas interessantes aqui de filmes. Aqui. The Twonk. Esse filme é sensacional. É um filme de 1953. Vale a pena dar uma olhada. É o início da era da televisão. Tá? Pelo grande diretor. Esse cara é uma lenda na história do cinema. Art Oboler, norte-americano, mas ele sempre, esse Art Oboler, ele viveu nas franjas de Hollywood, às margens, né? Nem a gente pode dizer underground, mas assim nas franjas, na fronteira de Hollywood. Nunca foi um grande nome. O que é interessante é que o Art Oboler, com esse filme aqui, The Twonk, eu não sei se em português deram esse título, Estranho Encontro. Estranho Encontro. Não sei se deram em português esse título. Tá? Estranho Encontro. Mas é um filme de 1953. Art Oboler, ele se notabilizou no rádio, principalmente, nesse programa chamado Lights Out, de histórias sobrenaturais. Tá? Ele se notabilizou, o seu grande sucesso foi no rádio na NBC. Tá? O Lights Out era muito interessante, que eram histórias assim sobrenaturais, tipo Twilight Zone, né? Só que no rádio, tá? Sobre contos sobrenaturais. E ele era um notório antifascista. Tá? E muitos dos episódios que ele escrevia no Lights Out tinha a ver com contra o nazismo, contra a ascensão do nazifascismo na Europa, mas de uma forma metafórica, envolvendo o sobrenatural. Então é bem interessante. Esse Lights Out, que era na NBC, ele se tornou notório por isso. Tá? Foi onde ele conquistou. Mas no cinema, isso é que é interessante. No cinema também ele gravou, fez a sua história. Esses dois filmes aqui dele, esses dois filmes, o Five aqui em título em português é Os Últimos 5 Anos, de 1951. É o primeiro filme, olha, esse é o primeiro filme ambientado em um mundo pós-apocalíptico, pós-guerra nuclear. Então, a Segunda Guerra acabou em 1945, temos aí o início da Guerra Fria e a ameaça nuclear, né? Estamos aí na era atômica, né? Pós-Hiroshima e Nagasaki. Então, ele se notabilizou nesse filme Five. 5 pessoas, 4 homens e uma mulher que sobreviveram, são os únicos sobreviventes no planeta após uma destruição nuclear apocalíptica. Tá? Mas o Buona Devil talvez seja o crédito mais famoso do Art Oboler. Tá? Buona Devil, né, de 1952, é o primeiro filme a utilizar óculos 3D. É o primeiro filme a utilizar o recurso 3D colorido. Tá? O lançamento desse filme, eu não acabei esquecendo de colocar foto lendária, né? Mas você já deve ter visto em algum lugar aquela foto de uma audiência de cinema em preto e branco, todo mundo com óculos 3D na plateia. É uma foto que se transformou lendária, né, essa foto, né, que está todo livro de teoria da comunicação, capa de livro da teoria da comunicação. Você vai falar de propaganda subliminar, tem essa foto. É uma foto famosa, você encontra fácil no YouTube Imagem, no Google Imagem, essa foto. Que é da estreia desse filme, Buona Devil. Então ele se tornou famoso, é o primeiro filme colorido a utilizar o recurso óculos 3D. Tá? Esse filme, olha, o The Twonk, já vamos explicar esse nome estranho, né, para se referir à televisão, The Twonk. Tá? É interessante que a gente pensa nas invenções de comunicação, tá? É que esse filme está conectado com o Zeitgeist, o espírito do início da era da televisão. Tá? Se você olhar a história das invenções em comunicação, não é que as pessoas inventavam as coisas e ficava todo mundo feliz. Nós estávamos esperando por isso, que sensacional, que divino.
Não, a história de cada invenção de um meio de comunicação é uma história de estranhamento e resistência. Para começar, a fotografia. Tá? As primeiras pessoas que foram fotografadas ficaram assustadas com o registro realista. Tão realista que maculava o narcisismo das pessoas. Peraí, eu não sou tão feio assim. Né? Então, o surgimento da fotografia, diferente da pintura, foi rejeitado. Foi rejeitado, as pessoas se assustaram. Ainda aquelas lendas, né, de que a fotografia capturava a alma da gente, aquela coisa, começaram as lendas, etc. A fotografia só se tornou popular depois que descobriu-se que era possível retocar o negativo. Aí ela caiu no gosto popular, porque você poderia manter sua autoestima ao retocar o negativo. É quando a fotografia começa a abandonar o realismo. Tá? Com o cinema foi a mesma coisa. Não é que as pessoas receberam bem o cinema. Nem vou dizer aquela história famosa dos irmãos Lumière, né? Do trem chegando na estação, que as pessoas saíram correndo assustadas. Ou o primeiro close-up na história do cinema, que as pessoas no cinema, muitos ficaram assustados e saíram correndo, que acharam que era uma cabeça decepada falando na tela. O primeiro close-up, fechado no rosto, um big close-up. Quando viram aquela cabeça falando na tela, acharam que era um filme de terror, ficaram assustados, né, tal, uma cabeça decepada falante, tal. Então, com a televisão foi a mesma coisa. Ela não foi. O início da era da televisão não é que ela alcançou uma unanimidade. Tá? Também foi uma história de estranhamento e resistência. Tá? Então, por exemplo, só para citar as opiniões, por exemplo, um cineasta americano chamado Darius Zanuck, naquela época no cinema, ele falava: isso aqui não tem futuro, essa invenção. Como é que as pessoas vão passar uma tarde inteira olhando para um caixote? As pessoas vão se cansar logo. As pessoas estavam acostumadas com as telas grandes de cinema. Então, ainda a TV ela surgiu, você já tinha o rádio como um papel de integração social, que era muito forte. A TV, quando surgiu, ela passou a ser mais vista como um eletrodoméstico, como meio técnico, do que um meio de integração social. O rádio já fazia isso. Então, por exemplo, a invenção foi apresentada para Hitler, por exemplo. Hitler sobejamente ignorou aquela invenção. Ele achou, isso aqui não tem futuro, quem eu vou aparecer nessa caixinha pequena, preto e branco, cheio de fantasmas, ruído. Eu quero aparecer numa telona de cinema. Isso é que é. Todo mundo achava que é perda de tempo, não tem futuro essa invenção. As pessoas vão ficar paradas olhando para um caixote. Agora, o que elas não sabiam é que aquela telinha remodelaria a metade do século XX, o século XX que viria depois. Tá? Essa que é a incrível história da TV. A televisão, por N outros motivos que não dá tempo aqui para explicar, o McLuhan explicava muito bem, tinha tudo para dar errado, essa invenção. Mas ela acabou dando certo. Tá? Por N motivos, transformações sociológicas, as pessoas ficar em casa do que ir até o cinema, violência urbana e etc. Mas foi uma história de resistência. E passa isso o filme Twonk. Essa visão é um filme de ficção científica considerado um dos mais estranhos da história do cinema. Vamos mostrar os fotogramas aqui do filme. Que a história é o seguinte: o protagonista é um professor de filosofia, imagina, isso é proposital, é um professor de filosofia, a esposa dele vai viajar e ele vai ficar sozinho em casa no final de semana, ele vai passar um final de semana sozinho em casa. A esposa, como toda esposa do cinema hollywoodiano, família daquela época, é aquela coisa, ela fica preocupada com o marido, principalmente do marido criar alguma catástrofe doméstica, tá? Porque é aquela coisa que o homem não sabe fazer nada em casa, então vai destruir tudo, vai explodir o fogão. Então o que é que ela faz? Compra um aparelho de TV. Você vai passar o final de semana, em vez de você encher a cara, solitário ou coisa assim,
você vai ficar vendo televisão. A esposa, repito, a esposa vai viajar, vai visitar a irmã e deixa ele. Ele é um professor de filosofia, ele ironiza. O que é isso? Ele tem essa visão. Isso é perda de tempo, tal. O que é isso? Eu vou. Ele começa a ridicularizar aquele invento, tá? É interessante que esse filme ele vai colocar, embora seja uma comédia maluca, é uma fábula maluca, um conto de fadas de ficção científica, mas ele vai trazer poderosas metáforas que vão pautar filmes do futuro, de crítica à televisão, como, por exemplo, Videodrome, do Cronenberg, ou o filme Ed TV, do final dos anos 90, do Ron Howard. É um excelente filme, o Ed TV, não sei, alguém já assistiu aqui. Tá? Então, o que acontece? Esse professor de filosofia, ele esnoba a televisão, eu vou perder tempo, ele nem se preocupa de colocar o plug na tomada, deixa a TV desligada. Só que o que ele não sabe é que a TV tem vida própria. E ela começa a andar de forma desengonçada na casa dele, como se fosse uma mula com artrite. É muito engraçado. O efeito especial, o efeito prático, né? A televisão sai andando pela casa. Tá? O que é o tuonk? Tuonk é uma expressão que quer dizer o seguinte: é algo que você não sabe o que é. Aquilo que você não sabe o que é um tuonk. Tá? Então, o que acontece? É o Cary West, o nome do professor de filosofia, a esposa é a Carolyn, que vai sair, vai viajar para visitar a irmã. Tá? Então ele comenta, ironicamente, que eu vou ver o quê? Luta livre na televisão? Ele folheia até o guia de TV do jornal. Ele vê que a televisão só passa filme de cowboy e filmes de sorteio de clubes de dança. Não vale a pena ver isso. Então ele nem se digna a colocar o fio na tomada. Só que a televisão sai andando, tipo um robô. Tá? Ela tem vontade própria, a televisão. Então, no começo, a TV parece benevolente. Tá? É uma visualização de futuro do marketing que esse filme tem. No começo, a TV parece boazinha. O cara pega um cigarro, aí sai um raio da tela da TV e acende o cigarro para ele. Acende o cigarro e os cachimbos do cara. E lava ainda pratos. E ainda quando vem um entregador, ele não tem dinheiro trocado para pagar para o entregador, a TV replica, cria notas de $5. Sai um raio do monitor, da tela, e aparecem as notas de $5 no chão da sala. Aí o professor de filosofia, o Cary West, pega as notas, paga, é boazinha, tal. Só que aos poucos, de benevolência, ela começa a se transformar começa a mostrar suas garras tirânicas, a televisão. Ela começa a querer controlar a mente do professor de filosofia e controlar o cotidiano dele. Tá? Então, por exemplo, tem algumas passagens muito engraçadas que ele pega, por exemplo, vou ouvir Mozart. Mozart, música clássica. A TV não gosta de música clássica, então um raio quebra o disco do Mozart e faz ele pegar um disco de música popular. De música popular da época, rock, coisa assim para tocar. A TV não gosta de música clássica. E quando ele se propõe, ele é o professor de filosofia e ele tem que, no dia seguinte, dar uma aula na universidade. Uma aula séria de filosofia. O tema é a liberdade e o livre-arbítrio. O tema que ele vai desenvolver. A televisão solta um novo raio e controla a mente dele para preparar a aula. Então ele não vai preparar a aula mais sobre liberdade, sobre a filosofia da liberdade e do livre-arbítrio. O que ele vai fazer? Ele vai falar sobre um livro de história popular pornográfico chamado Passion Through the Ages. É um livro pornográfico, um livro de pornografia, tal, Passion Through the Ages. Tá?
não precisa dizer a vergonha que ele vai passar nessa aula com os alunos tirando sarro dele, ele sai correndo, a TV começa a manipulá-lo. A TV não gosta de música clássica e não gosta de temas sérios, principalmente todos os livros que tem na biblioteca dele sobre liberdade, livre-arbítrio, simplesmente sai um raio da televisão e queima o livro. Tá? Então, e temos ainda, desculpe o spoiler, que a TV Wonk assume que existe um departamento do governo chamado Bureau of Entertainment, um birô de entretenimento, que é o seguinte, esse birô envia prostitutas para as casas dos cidadãos e aí coloca o coitado do professor em apuros, quando a própria televisão pega o telefone e liga pedindo que meninas prostitutas sejam enviadas para a casa dele, o que dá problema com a polícia, né? Naqueles tempos, vamos dizer, pudicos, né? Ali da década de 1953, sei que a televisão dá problema, começa a dominar a vida dele e ele tenta se livrar de diversas maneiras. Tá? Ele vai pedir ajuda a um personagem muito interessante, que é um técnico de futebol americano da universidade, que é alcoólatra, né? E ele cria uma teoria de que, na verdade, aquele aparelho de TV veio do futuro. Que, na verdade, esse filme é baseado em um pequeno conto de ficção científica, que, na verdade, é um cara que estava aqui vindo do futuro, que constrói esse aparelho, e ele volta para o futuro dele e deixou o aparelho aqui. E esse aparelho começa a fazer a festa que é a televisão. Né? Então, é a maneira como a televisão começa a invadir, aí que está. Primeiro, ela é benevolente, cria dependência, cria vício. Isso é que é interessante no filme. Antevindo uma série de coisas. Tá? E essa coisa do Bureau of Entertainment. Prostituta por correspondência, chama lá, vem as mulheres. Sensacional. É uma comédia completamente maluca, doida, né? Mas tem esses temas, essas metáforas poderosas dentro do filme. Então, ela primeiro cria dependência, compulsão, para depois mostrar as garras e controlar a vida da pessoa. Parece até bets, aplicativos, cassinos online, a mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa também a televisão. No começo é benevolente, ela pode prestar serviços muito interessantes, mas ao mesmo tempo ela controla a sua vida e vai controlar a sua mente, corações e mentes. É isso que denuncia o filme. É claro que o filme ele está impregnado com essa coisa assim da Guerra Fria, a paranoia, principalmente a paranoia comunista. Quer dizer, de como a televisão pode ser utilizada para manipular o americano. Tá? Não que o Obler entrava nessa paranoia de comunista, ele era um antifascista notório, né? Mas ele entra com esse filme nessa paranoia aí da Guerra Fria aqui da década de 50. Mas a TV isqueiro, exatamente o Matic. Então ela serve como isqueiro, ela produz notas falsas de dinheiro, né? Ela lava a louça. Então, nossa, sensacional. E a TV é muito engraçado. A TV vai acompanhando ele tipo um pet. Só que aí vai mostrando as suas garras ao pouco e ao longo, né? E ele tenta desesperadamente se livrar da televisão. Aí eu não vou dar spoiler, né, de como vai conseguir se livrar da televisão, tá? Mas vale a pena ver esse filme por esse espírito do início da era da televisão. Então, é claro, é a visão de um cineasta, de um cara que foi lenda no rádio, na rádio NBC, nos Estados Unidos, com esse programa de contos sobrenaturais, né? Que vê com a televisão e olha para a TV com desconfiança. Tá? Que é interessante, ela, assim como vai descrevendo a história, a televisão ela começou a ser vista como um eletrodoméstico, assim como máquina de lavar roupa, enceradeira, liquidificador. Você também tinha um aparelho, uma televisão também em casa. O rádio era o grande elemento de integração social. Tá? E aí, rapidamente, a televisão acabou ocupando o papel do rádio como elemento de integração social. Tá?
É, é isso aí. Então, esse filme vale a pena. E é engraçado.